Deus é bom. Que maravilha. Estamos aqui uma vez na casa dos irmãos, né? Isso. Dessa vez bem melhor, a última vez que a gente veio, irmã estava andando. Já estava quengada. Estava com a perna A perna. se recuperando o pé, né? Mas que bom que o Senhor nos trouxe aqui, né? Mamala, como é que a senhora está? Você já está bem? Como é que Tô tá? bem, graças a Deus. A saúde está Tá. tudo legal, né? A casa está bem, o Matheus está bem? Tá. Tudo legal. Já saiu bem para resolver. Depois resolver um problema dele, aí. Pronto. Nos próximos dias, né? É. Quem sabe, né? Mas que bom, viu? Dizer para a irmã que nós estamos orando por você, viu? Pela sua vida física e espiritual, né? Obrigada. E dizer para a senhora mais uma vez que aqui é a sua família. Bom, se precisar, estamos aqui, porque daí é. E a validade é até a volta de Cristo, não tem? Qualidade, né? Não tem. Não tem prazo de. É, Pelo resto da vida. se Deus quiser, viu, mano? Se preocupe, nunca se pessoal e confie no Senhor. Tá bom? Irmão Antônio, como é que tá, irmão? Tem a casa. Tendo um problema E que a menina? Como fala a menina? a minha irmã, ela não está bem. Né? Voltou para o hospital. Tá? Voltou também. Não me voltou? Não, é desde terça, né? Porque ela passou mal. Ainda não voltou para Ainda casa. não. Ela só recobrou a consciência. Eu pensei que ela voltou para casa. É muito difícil a situação dela. Né? Cada dia complica mais. Até porque os médicos já disseram que não vão mais mexer. Foi mesmo. Olha. Vamos continuar orando, né? Porque ela tem um desejo de viver, né? Isso é bom, né? A luta dela. E ela tem um compromisso muito grande, que são as duas filhinhas dela, né? Eu fico triste pela filhinha dela, pela pequenininha especialmente. Eu fico mais pela maior. Pela maior, Porque é pequenininha, dá para ser viada, sei, pequenininha não dá. Aqui é muito querida ela, né? A Valentina. Muito amada, muito querida. Tem Não é gente para como uma cuidar. mamãe, né? Agora a Ellen é Mamãe mais é preocupante. Depressiva. Tem depressão. Uma na depressão. grande. Até quantos anos ela? Ela já tentou suicidar 2 vezes. E foi, mano. É Tem complicado ela. 23. 23. Tem 9, 23. Consegue ter uma vida normal, assim, de amizade, trabalho, é muito complexa. Terminando a faculdade aí, não deu emprego de nada. E nunca acho que acabar já pelo jeito dela. Tá orando, né? Uma jovem, né? Tá ali. Tem uma vida. Tem Deus aí, tudo dá certo. Tempo por tempo. Tempo por tempo. Tempo é o melhor remédio, como falava a Marta. Estávamos tudo quebrado para fazer Marta, na lembrança. Meu filho fez uma cirurgia de nariz e garganta, ele está lá em casa. Eu passei uma noite com ele lá no hospital. Tá bem? Tá bem. Graças a Deus. Tem dificuldade, né? Com a respiração, né? Agora tem morte. A pessoa fica com um pouco. Como é que chama? Eu sei que a respiração Ele estava tendo muito infecção de garganta direto. Vocês passaram um mês, 2 meses sem ficar bom. Filho dele, né? é o filho. Filho do Antônio. Sim. Mas aí tá bem, às vezes, se ele comer camarão, então, adoece. Ele tem alergia, ele não pode ver nem começar a irritar a garganta dele. Aí irrita a garganta e põe o ouvido. Inflama tudo lá. Inflama, Tá junto, viu? e dá logo uma febre alta nele. É mesmo. É, Pra não comer mesmo, né? Ficar longe. E olha, isso aí é complicação, porque devido a ter alergia
provavelmente tem alergia a algum medicamento. Aí é complicado, É às vezes, com relacionado, né? anestesia, É aí do lado, antibiótico. Ivone, é aí do lado mesmo. Ah, não, dentro. É uma luzinha, um saquinho, saquinho aí plástico. na parede. Entrando mano esquerda. Aí consegui. Aí quando ele vai comprar qualquer coisa, eu digo, ó, pergunte se não tem alguma coisa feita com camarão. Quem, Mateus? Que ele tem alergia. Porque tudo que ele compra com camarão irrita logo a garganta dele. E ele que trabalha em casa, ele já não pode, né? Fica falando com pessoas. O trabalho dele é falar a voz, né? Precisa já da hora, né? É, Inflamar. já é. Graças a Deus, eu estou com um filho abençoado por Deus. Amém, que bom. Que pessoa. Menino bom não. Não tem vício nenhum, graças a Deus. É filho único, né? Filho único. Ei, mano, corta. É verdade. Aí me diz. Tá, irmãos? Nós vamos orar. Nós vamos cantar 3 hinos, pode ser? Pode, será que não vou mandar? Vamos estar a palavra, né? Irmão Antônio, pode orar? Pode. Louvamos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Diante dos 4 lugares de Fortaleza estão aqui, reunidos na presença do Senhor, para louvar nosso Deus, estamos todos aqui em família de Cristo. Obrigado, Senhor, por este momento, todo mundo de longe, obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração.
dignas de louvor. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti Que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. e na força Do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer,
E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Nem sentar. Irmãos, irmãos, você está feliz por estar com Jesus e estar em Jesus? Amém. Que bom. Nós possamos ter essa alegria. Mas existe um ser que está furioso por nós agora estarmos reconciliados com Deus, agora voltarmos a sermos filhos de Deus e estarmos alegres com o Senhor. Existe um ser que está furioso com tudo isso, está com raiva, não está gostando nem um pouco dessa situação. Quem é? É o príncipe da potestade do ar, né? Que é o próprio Satanás, é o ser que foi descido desse mundo, né? E os dias dele, Jesus fala em Apocalipse que é pouco tempo, né? Mas ele ia pelejar contra os habitantes da terra. Então, ele está furioso com tudo isso, ele está com raiva. E ele está usando todo o tipo de ferramenta, todo tipo de astúcia, está usando todo o poder que ele tem, e é claro, ele não tem poder acima de Deus, mas ele tem um certo poder limitado, ele tem um poderio sobre as coisas aqui da terra, porque quando ele foi tentar Jesus, ele conseguiu levar Jesus até os céus, você lembra? Ele conseguiu mostrar a Jesus o deslumbre da terra, os reinados, e até insinuou, não, se tu se prostrar, isso aqui eu te dou, porque isso aqui me foi confiado. Claro, essas coisas físicas, essas coisas passageiras, porque quem deu isso aí para a antiga serpente, o diabo, foi o próprio Adão lá no princípio, quando Deus tinha dado na mão de Adão controlar, não só o jardim, mas toda a criação, a partir do momento que tem a queda, eles entregaram tudo isso, essa parte física aqui do mundo, entregaram ali, vamos dizer, de mão beijada na mão do diabo, né? Então, quem foi que entregou? Não foi Deus. Infelizmente, foi o próprio homem na queda. Aquilo que Deus confiou para o homem, na queda ele entregou, né? Repassou. Nós temos várias situações na Bíblia que até compara isso. O próprio Isaú, desde o ventre, né? O que foi que ele fez? Lá na frente, aquilo que de privilégio de ser o primogênito. Rapaz, você não sabia na antiguidade o que era um filho nascer homem. E primeiro ele tinha todas as bênçãos, ele tinha um certo poder, ele tinha uma sequência. E aí Isaú ele trata aquilo como profano. Em vez dele lutar por aquilo, não abrir mão, fazer tudo, dar até a vida por aquilo, ele trocou por uma situação como é que eu posso dizer? Passageira. Era só comida. Né? Comida. Então, ele estava cansado e até usar a expressão, né, vou morrer de fome. Mas ele não precisava ter passado aquilo que o Senhor, de alguma forma, tinha concedido dele desde o ventre. Então, sempre tem esses pontos. O inimigo ele vai sempre estar querendo usurpar, vai sempre estar querendo roubar aquilo que nós temos de precioso. E na morte de Cristo, o Senhor vem, né, traz a redenção, que é recompleta, comprar de novo aquilo que já era dele, que somos nós. Ele paga o preço de novo por nós, ele nos resgata e traz para ele, mas ainda assim o inimigo está querendo, como desde o começo, sabe? Tomar das nossas mãos, mais uma vez, esse privilégio que o Senhor nos confiou novamente. E ele está trabalhando de dia e de noite, em todos os lugares. E ele não é justo na batalha dele. Não tem assim um senso de justiça. Não, isso aqui pode. Isso aqui não pode. Ele usa tudo. Ele usa tudo. A gente vê, é interessante na situação de Jó, né? Quando Deus dá o testemunho do homem, né? Que ele criou só serviço, né? O servo Jó, humilde, que se desvia do mal. E aí Deus ele permite para ele, só toca tudo nele. Tudo. Só não na vida, né? E o inimigo é sujo. Ele tomou os filhos, não foi? Matou. Hã? Matou, Tudo né? que
tinha. Mas ele é esperto, ele deixou quem? A mulher. A mulher. Por que ele não tirou a mulher? Se a mulher ia tentar ir. Isso, ele viu que ali ele conseguia. Mas ele ia tentar através da mulher mais uma vez. Para ver se espraguejava. Né? Isso, então olha como ele é inteligente. Hoje a gente perde o senso de esquecer que o inimigo é inteligente. Ele é astuto, ele é experiente. Ele é experiente em derrubar grandes pessoas. Ele é experiente em ter derrubado o povo de Deus, onde o povo vê todos os sinais e prodígios. Ele tem experiência quando ele derrubou Judas Iscariote, que andou com Jesus. A gente tem que entender que Judas ele curou, expulsou demônios, fez muitos milagres, junto com os outros. Ele teve a confiança de Jesus. Ele fazia coisas boas até, vamos dizer assim, mas o inimigo conseguiu o quê? Tomar dele o privilégio da presença que ele tinha em Jesus. Olha só, muitos profetas, muitos homens antigos, até depois, queriam ter o privilégio de andar com Jesus e de estar com Jesus. Aí você tem ali Judas, aos pés de Jesus, tendo o maior ensinamento, a maior prova, e mesmo assim o inimigo consegue o quê? Tomar ele, vamos dizer assim, né? Do privilégio que ele teve de ser escolhido como o próprio apóstolo. Então, irmãos, cada um de nós foi escolhido pelo Senhor. O Senhor, ele nos chamou e nós demos ouvido ao Evangelho e estamos aqui nessa caminhada. Nós não podemos esquecer que o inimigo está investindo pesado em mim, no Antônio, no Marco, no Antônio, todos nós, todo dia está investindo para ele fazer como ele sempre foi fazendo desde lá do começo da criação. A pessoa cair, né? Cair. Tentou Pedro, foi várias vezes. Até chegar ao ponto de dizer, ó Pedro, né? Foi mandado de penelar. Só que o Uriel é o pai, né? Então, essa aquela palavra muito. Não é verdade? Eu nunca esqueci daquela. É muito porque o que é que dá para entender ali? Sabe que acho que talvez eu tivesse sujeito, né? Não sei, né? Também, né? Talvez perder, né? Aquele privilégio, né? Mas é só que Jesus orou, né? Tipo, intercedeu, né? Rogou ao Pai para que ele superasse, vencesse, não caísse na mão do inimigo, né? Não fosse perdido. E é interessante que Jesus avisou que ele ia cair, né? Mas quando tu te É. converter, A paceta. capaceta mesmo. Olha só. Né? Que coisa linda. Aí eu fico comparando, rapaz, se nós pode ser culpado mesmo com Pedro, hein? Porque Pedro estava lá, ousado. Galado, né? Quando Jesus. Revelou o Cristo. Interessante, quando ele vai e volta, né? Lança a rede. A imaginação daquele homem experiente, sabia do que estava acontecendo, sabia que não tinha condição de ter peixe, mas é muito interessante o temor de Deus, pessoal. Mas pela tua palavra, assim que diz, Eu voltarei. Então ele temeu, obedeceu, ele escutou aquele homem ali que chegou na vida dele. E aí, quando ele faz aquilo, ele obtém aquele resultado inesperado por ele. Sem confiança. Mas, às vezes é interessante, a gente pode até não estar assim, tão confiante no Senhor, mas pela palavra dele, vamos obedecer. Como também teve com Naamã, foi? Naamã, entra nessa água lá onde eu moro, né? Tanta água pura que pode, né? E aí, rapaz, aí foi o servo dele, não foi que disse? O filho, né? Aí falou, Senhor, se tu mergulhar, não mergulhar, então tenta. E ele foi e conseguiu. Então, a Bíblia está repleta de grandes exemplos, de grandes homens que suportaram e venceram, como Pedro e outros, como também tem muitos que acabou cedendo às astutas do diabo. Acabou, porque o diabo ele sempre investiu na vida de todos. E mais uma vez, até no próprio Cristo, ele foi lá, sempre tentou, né? Mas a gente vê aquela parte que ele vai para o deserto e tudo. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, lá no capítulo 8.
Vamos ler um versículo cada um. Romano? Começando pela mãe, Marco, Antônio, Daniel. Romanos 8. 8 a partir do 31. Um versículo. A gente lê e passa para o outro irmão. Romanos 8, 31. Acho que eu não li. Descendo, que diremos, pois? Romano 8, 31. Vivi o chileno. Ah, Acho digamos, com misericórdia. pode. Quando chegar lá, vai dar acompanhando para não perder. Quem diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará, pois Cristo que morreu antes de ressuscitar dentre os mortos, quais a direta de Deus também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo será o tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo o dia. Somos sepultados como ovelha para o matadouro. Só assim, porque confunde, sabe? Reputados, não? Aí, Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo o dia. Somos reputados. porque ressuscitado aí muda. Reputados. Como ovelha para o matadouro. En todas las ocasiones, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Cada um pode explicar só o seu versículo. O que é que você entendeu? O que é que você pode compartilhar para nós? Começando pela no seu versículo você consegue. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí lá atrás eu vim falando um pouquinho de muitas coisas, mas se Deus está com a gente, nós somos mais que vencedores, né? Por mais que a gente acha que não tem força, mas Deus está conosco. Então, assim, a gente não pode dizer que ela nos abala porque abala, né? Mas diante de Deus somos mais que vencedores. Então, aquele que não poupou seu próprio filho, né? Mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, por amor à humanidade, todos nós, Deus entregou o próprio filho dele. Ou seja, ele não poupou nem o filho. Imagine, o que você pode imaginar, né? Que Deus não fará por você? Se ele fez isso, né? Então, não tem nada que Deus não venha fazer por amor a nós, para nos resgatar, nos livrar, nos fortificar, nos guiar.
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Que Deus é quem justifica. Aqui cai uma coisa muito interessante que eu sempre achei na Bíblia. Os escolhidos de Deus. Os apóstolos, né? Não é à toa que estavam lá largados sua família. E hoje, no dia a dia, a gente vê, eu vejo, a gente vê, não é porque a gente queira que a pessoa seja crente, mas a gente quer que pelo menos ouça a palavra, mas não quer, né? Tá entendendo? Então, eu já disse ali de terça-feira, um dia eu fiz uma pregação que eu escolhi fazer sobre as escolhas de Deus. Que bom quando Deus escolhe nós por bem, porque também Deus escolheu pessoas para perdição, né? Como Judas e outros, né? Mas, infelizmente, hoje eu fui para o hospital, estava lá orando com a minha irmã, e juntamos nós três, a outra irmã, 3 pessoas, com ela, 4. E nós fizemos uma oração lá pela saúde dela, mas nem a doença conseguiu que elas tivessem essa escolha. Quebrantar, né? Mas ela reclamou muito da oração, não? Não. Ela está muito debilitada. Tá. Vai, Daniel. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu antes de ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também os mundos intercede por nós. Você acha que ele quer dizer, tipo assim, quem condenará nós de alguma coisa, sendo que nosso Deus é maior, né? Sendo que ele ressuscitou antes mesmo dele morrer. E também intercede sobre tudo nós, né? Então quer dizer assim, quem condenará nós, sendo que nosso Deus é maior do que tudo, né? Acho que é isso que ele quer dizer, né? Aqui no versículo. Interessante é essa passagem que o Daniel lê, né? Que você vê a clareza da Bíblia, né? Da palavra, né? Porque ele fala, quem é que condena, né? Uma pergunta, né? Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, né? Dentre os mortos. Aí vai falar, o qual está diante de quem? De Deus. E que faz o que por nós? Intercede. Então a Bíblia ela fala que o único intermediador entre homem e Deus quem é? É Cristo. É Ele que intercede. Por que é que está diante de Deus? É Cristo. É Cristo que está diante de Deus. E tem aquele que intercede. É tanto que a Bíblia vai nos ensinar que tudo aquilo que nós vamos pedir, pedimos em nome de quem? De Jesus. Não é verdade? Tudo que for pedir, pedir em nome de Jesus. Porque Ele é aquele que vai levar para o Pai. A Bíblia fala que Jesus também é o que nós? Lá é Tiago, João, advogado, né? Filhinho, se pequeis, né? É João, né? É advogado. O advogado ele faz o que pelo seu cliente? Ele é aquele que intercede. É aquele que vai intermediar, né? Entre o juiz e a poder, a causa daquele cara lá, né? Então, assim, eu fico impressionado com a clareza que a Bíblia nos mostra. Porque só tem uma pessoa que pode fazer isso, é Cristo. Porque foi Ele que morreu, ressuscitou e está dentro do Pai. E é interessante, sabe, mostrando aqui, montando que a última mulher que pregou lá, uma católica, acho que você não foi, ela terminou a mensagem todinha, né, da Bíblia, mensagem bíblica, do Evangelho, e no final ela disse assim, agora vamos rezar para Maria, que ela é nossa intercessora, está à direita de Deus, vai interceder por nós. Ai, isso me deu a tristeza, né? Aí no final do momento, eu fui explicar para ela, eu fui parabenizá-la, porque ela realmente deu uma mensagem muito bonita, assim, das escrituras, e destruiu tudo com o final, né? Aí eu fui falar para ela que aquele final ali não condizia com as escrituras. Aí eu falei, onde é que está que Maria intercede por nós? Não tem dizendo, né? Aí ela disse que era no livro do padre e tal, do santo padre e tal. Eu disse, então a gente não pode nem conversar, porque a minha autoridade está aqui. Essa é a minha autoridade, é a Bíblia, não tem um livro extra, né? Eu contei isso para a Nilda,
Porque, olha, Antônio, o que atrapalhou a vida da Nilda foi aquele grupo. Você acredita? Sabe por que eu digo, gente? Porque nesse dia eu contei essa história para Nilda. Nilda, isso, ela. E o que foi que ela disse, Marta? Ela disse que tinha um livro de um padre e tal, que dizia isso. Quer dizer que não tem na Bíblia, Marta, isso? Eu digo, tem não, Nilda. Ou seja, a gente levava a palavra do Senhor e eles lá tiravam essa, né? O diabo nele, né? O Satanás Outras coisas, né? outras coisas. E ela ficava, é tanta coisa, ela dizia, né? Tanta coisa na cabeça, ou seja, Mas isso ela falando para você, porque quando ela está lá no quintalzinho falando com todo mundo, o pensamento é igual. é igual, né? Eu não sei porque essa perseguição com Maria, eu não sei porque eu vou dizer assim, não é que seja Maria, é qualquer um. Qualquer um. Então é que quem está lá no céu, ninguém sabe qual é a posição, se está. Então, com medo de errar, vai logo no maior. No céu, né? Isso é bem simples e claro. Né? Eu fico, viu, irmão Tony? Eu fico me perguntando, Maria, se ela tivesse vivo, qual era o conselho que ele ia dar para essas pessoas que devocionam a ela e Deus a ela? Com certeza Maria ia repreender. Não, é isso. Maria ia repreender. Justamente, eles me tiraram lá da pregação. Sabe? Mas se um dia eles me chamarem de novo, eu vou ler 3 versículos daquele lá dos filhos, né? Quando Jesus faz depois e volta lá. Fala. Não é esse o irmão de Tiago? E vou falar lá em Atos também, que estava lá no terraço, 150 pessoas, Maria e seus irmãos. Isso. E eu vou dizer assim, eu vou defender uma mulher aqui, que ela é muito mal Interpretada. ela é muito judiada, ela é muito maltratada, porque todos os ícones da Bíblia que Jesus Cristo escolheu, eles não quiseram glória para eles mesmos. Justamente. Eles Justamente. estavam sempre em segundo lugar. Muito bom. E outra coisa, dizer que Maria é virgem, um dia desse, meu pai quase bate em mim, eu falei, o povo de Israel era tido como um povo fértil e agradável a Deus para isso. É tanto que eles no Egito eles tinham vários filhos, tanto que cresceu. E o rei do Egito só tinha um, né? Filho, né? A mãe do profeta Samuel foi estéril. Sara. Vários exemplos, aquelas mulheres sofriam porque não tinha como dar descendência. Justamente. Né? Já Maria, naquela época, São José não era homossexual. Não existia anticoncepcional. Eles foram morar juntos e que são casados não é pecado. Pelo amor de Deus, não diga um negócio desse, você vai pro inferno. Aí eu ia dizer assim, tá aqui minha mãe, tem 9 filhos. Nem por isso ela tem menos valor do que uma moça. Justamente, ela não é uma pessoa. Minha mãe, que todo mundo considera, né? E boa, Pelo contrário, né? Isso. Bem levada essa questão, né? No que para pensar que a festividade de Maria e de José era um benefício, era alegria, né? E aí é provado que tiveram filhos. Ela teve outros filhos. Agora, é claro, após Jesus, após a consumação do casamento total. Jesus, ela teve visto, é inquestionável, eu falo, né? Mas como é que eu vou dar luz com no conheço varão, né? Isso é inquestionável. Ela deu a luz a Jesus na virgindade e na pureza. Mas em seguida, aí ela conheceu, né? José foi a casa cheia mesmo, mas a bênção que eles tiveram. Mamãe, quer falar alguma coisa, tá entendendo? Pode ir. Viu? Se quiser, pode compartilhar, porque a palavra de Deus, irmã, isso não tem um legislador, sabe? O seu confio a todos nós era simples. Deus não ia dar a palavra para ter outra pessoa para poder, né? A gente conversa, inicia ali, mas todos nós aqui com o Senhor dá discernimento a cada um. A gente escuta, né? Se não tiver muito leitura, mas a gente escuta, percebe, vê a conferência que nós estamos vendo aqui, não tem nada fechado aqui. E cara, irmão, eu acho que naquele tempo, mas nós temos um registro aqui fiel e verdadeiro, que até hoje ninguém conseguiu derrubar as mentira. Ninguém conseguiu derrubar e provar que tudo que está aqui é a veracidade de tudo aquilo que Jesus viveu, ensinou e passou, e foram as testemunhas que testificaram de Jesus. Você não vê na Bíblia nenhum livro de autobiografia de Jesus, né? A carta de Jesus para Pedro não existe. Mas eles fizeram a Cristo pelo Espírito Santo e deram testemunho
porque esse foi o testemunho. Tá bom? Agora é a Bianca. A Bianca teve sorte. Deu tempo para ela pensar muito aí, Diego. Fala alto aí para nós escutar, para nós aprender. Quem nos separa do amor de Cristo? Será o Tribulação. ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudas, ou o perigo, ou a espada. Ele está dizendo que a gente nunca pode se separar de Deus, nada pode se separar de Deus. Tá colando papelzinho, né? Parabéns, é isso mesmo, Bianca. É uma criança bem linjada. Nem a perseguição, nem a fome, nem a Nudez. Nudez. nem perigo e nem a espada. Nada. Que coisa linda. Que capítulo era? Hoje em dia é raro a pessoa ver uma criança ler, né? A Bíblia, né? Pelo mundo que está vendo hoje em dia, né? Mas uma criança ler a palavra que tem na Bíblia é muito bom. É muito bom. Em outras palavras, até a fome nos aproxima de Deus. Tem que morrer de fome, a gente tem Deus. Nada pode separar. Hora 37, hein? Fala, senhorita, né? Fala, senhorita. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelha para o matador. Ele diz que todo dia a Ivone tem que morrer, tem que matar essa carne, à vontade dela, para que assim Cristo, ele venha viver em mim, né? Matar a minha velha natureza todos os dias, para que Deus ele venha habitar em mim, que eu venha mostrar os frutos do Espírito, a vontade de Deus na minha vida, né? Porque todo dia a gente é tentado, né? Tentado, a gente tem vontade, a gente tem desejo da carne, mas eu tenho que matar isso em minha natureza, para que a espiritual ela venha crescer, venha fluir, né? Engraçado, quando a Ivone leu, eu achava que eu tinha entendido que a morte do pesadelo, sabe? Então, todo dia somos entregues à morte. Continuamente. Mas só que o que Paulo quer falar é isso aí mesmo. O que Evon falou é certo. Mas a morte aqui realmente é isso aqui. Todo dia nós somos entregues à morte. O que Paulo quer falar é isso mesmo, ó. Né? Aqueles que estão ali para fazer a obra, como esses homens que estavam, eles não temiam nem a morte nem nada. E assim somos nós. Estamos fazendo a missão, evangelizando qualquer coisa, nós estamos entregues à morte, realmente. O Chileno, depois daquela mensagem que eu contei para ele, tu não vai mais não, que eu vou te matar. Um exemplo, o que foi, irmão Antônio, o que foi que aconteceu com o Estevão? O Estevão foi morto por quê? Porque estava levando a verdade. Então o que Paulo fala aqui da questão de somos entregues à morte é o pé da letra mesmo, é morrer. Nós podemos ser mortos por amor de quem? De Cristo. É isso que ele quer falar. Outro personagem da Bíblia que teve uma grande escolha, né? Foi Paulo, né? Que era Isso, foi. assassino. Justamente. Foi. Perseguido. Perseguidor a perseguido. É, justamente. Agora é tudo. Eu esse dia pensava que ia ficar viúvo. Que Marta falou, você está acreditando num pedaço de gesso? Não foi algo por assim, mais ou menos? E digamos, deu para entender, né? Que Maria não é nada, né? Foi feita por manos humanas, que não tem valor, né? Uma coisa assim, né? Assim mesmo. É tanto que eu me arrumei rapidinho, fui acompanhar ele lá para ver se estava vivo ainda. Mas sabe, irmãos, a intenção era assim, porque como eu falei lá, acho que você entendeu, né, Antônio? Que eu quis dizer, né? Que restava, ainda tinha fôlego de vida na vida. Se todos nós ali clamássemos ao
o nosso Deus, ainda a misericórdia do Senhor poderia. Eu creio no poder de Deus, não duvido jamais. Já presenciei coisas assim, incrível, na Irmandade. Nossa, que o médico condenou, Uhum. a igreja fez o culto de fúnebre para a irmã que não tinha jeito. E ela ressuscitou. Ela voltou a viver, né? 3 paradas cardíacas de 29 minutos de luta com ela. E ela viveu. 29 minutos é meia hora, né? É meia hora lutando para ressuscitar a mulher, né? Porque ela teve um eclâmpsia de 26 graus. A pressão foi a 26 e ela botou sangue em todos os buracos dela. Tudo. Ó, Deus me faz. O Hoje coração, tá viva o coração Quando- explodiu. né? A ver para. Quando a Nilda foi diagnosticada com câncer, todas as pessoas, assim, acho que só ela sentiu mais que eu. Eu chorava demais. E a gente começou o grupo de oração lá, mas entre as pessoas. E uma vez eu disse, tenho muita fé que minha irmã vai se curar, porque ela precisa para cuidar da família dela. E no dia, se acontecer o óbito, eu ainda vou fazer igual Elias fez com o filho da viúva. Eu vou pedir, não 5 vezes, eu vou pedir 10 vezes, porque Deus ressuscite minha irmã. Passou-se, vai fazer 2 anos. Que milagre, que coisa Aí, que Deus não está recebendo, né? hoje, eu tenho um entendimento que se acontecer, eu não posso fazer isso, aquilo que eu disse que eu queria fazer, porque é como diz a Marta, o processo é muito atrapalhado, e nem ela mesma, eu digo assim, minha irmã, converse com Jesus, só Jesus, pare com essas coisas. Eu sei que você está num desespero, quando está. Tudo para você é justificável. Deus não vai te condenar por isso, não. Mas na hora de pedir, na hora de louvar, na hora de falar só com Ele. Seu quarto, Mas né, aí para- não, fica sempre lutando aí. Como diz a Marta, o processo ficou contaminado. O período melhor que a Nilda teve, eles arrumaram uma caravana para ir lá no São Francisco de Canidé, né? Eles Estavam combinando, combinando né? para ir, né? Combinando. Se a Nilda ficasse curada, ia pagar uma promessa. Eu agradecer ao Pacífico. Eu sei. É muito triste isso, né? Eu já fiz isso, mas hoje eu não faço A mais. sua ignorância, né, irmão? Coração é você. Ya. Yo tampoco acreditaba en Dios, yo pedía las cosas a Satanás. Cuando era joven, fui criado en el mundo sozinho, né? É. Eu vinha escutando Deus com você, né? Porque a verdade é que eu nunca escutava Deus mesmo, não. Quem falava com Deus ficava com raiva. Hoje em dia já não é mais, é diferente agora. Agora eu procuro Ele. Amém. Eu procuro Ele e eu me sinto bem com Ele. Antes quando eu era mais jovem, Satanás me ajuda. Ele é Satanás, meu ídolo. Olha que loucura, né? Graças a Deus, Ele estou sabia vivo. disso. Estou vivo para contar a história. Eu Amém. viverei um bocado. Alguém me invitava à igreja só se tu me dá um litro de cerveja, pô. Senão não vou não. Ela viu, Lleno né? de cerveja, lleno de gloria. Ela viu, né? Não? Era tudo que aparecia. Hoje em dia, graças a Deus, louvo ao nosso Deus. Amém. Deus restaurou, né? E Deus lhe deu a. Deus deu-me saúde, estamos todos bem, né? Quem rodeia nós, quem acreditamos em Deus, é bom, é bom. E assim, né? Tudo muda, né? Como Antônio era assim, eu também era assim, né? Tudo muda. Hoje em dia, eu nunca iria a um São Francisco também, né? Não tem uma romaria de motoria. De moto. Se algum dia eu vou porque vou passear, não vou por ver São Francisco, não. Deus me livre, São Francisco, para mim não vale nada. Deus em primeiro lugar, né? Ya. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Né? Digamos que estamos falando de Deus, né? Temos que ser gratos por tudo, né? Que
só Deus para darle a nós esse coração de poder acreditar nele, né? Não sei se estou explicando certo. Tá bom, só Essa vencedora, né? Isso. E a gente acredita em Deus em toda hora, né? E amou nós. Sim, Cláudio. Vamos nós, né? Porque estou bem certo. Interessante que ele tinha convicção, né? Estou bem certo de que nem a morte, nem as pessoas me matando, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, e nem o porvir, e nem os poderes, aí poderá me separar do amor de Deus, né? Que está em Cristo Jesus. Então, tudo o que está aqui ao nosso derredor, a gente tem que sempre estar olhando para o alto, sabendo que nós estamos sempre devendo esse amor que Deus ele sacrificou por cada um de nós. Está devendo. Então, o que a gente pode dar hoje a Ele, como bem fala lá no livro de Mateus, diz: o que dará o homem em troca de sua alma? Né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, hoje podemos, né, podemos ter o Espírito Santo na nossa vida, nos guiando, e nós obedecendo ao Espírito Santo. Né? E assim, juntamente cada um de nós estamos nesse momento, queira que não queira. A gente tem que acreditar nisso. Nesse momento, nós estamos juntamente com Jesus, lá nos ares. Nós estamos aqui na terra, mas Jesus está habitando em cada um de nós. E do mesmo jeito, nós estamos lá com Ele. Lá com Ele. Né? A destra já de Deus. Nós estamos vivendo no reino de Cristo. Aqui na terra, mas nós também estamos lá com Ele. E é preciso, como a gente tem problema no nosso dia a dia, temos, mas a gente tem que olhar, tirar esse versículo como Paulo disse: eu estou certo do que eu estou vivendo. Se a morte vir, amém. As coisas por vir, amém. Estou bem certo. Né? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem qualquer oportunidade, nem qualquer outra criatura pode me livrar. Né? Então a gente tem que estar ciente do que a gente está vivendo. Assim, ciente. Mas pode ir. Sei que eu tive que pegar um pouquinho de teu essa. Eu estava procurando outro irmão para ter que vamos dele. Foi mal, né? Não, você pode pegar os dois. O meu aqui é a continuidade do que o irmão Cláudio falou, né? Interessante aqui, irmãos, que nós vemos aqui que Paulo ele foi à extremidade, né? Nem a fome, nem a nudez, nem a morte, Nem né? a espada, né? Nem a espada, nem a altura, nem os principados, nem os anjos, Nem a potestade. nem as potestades podem nos separar o quê? Do amor. Do amor de Deus. Então, o que eu quero falar com isso? O amor de Deus, presta atenção, irmãos. O amor de Deus, ele nunca vai mudar para conosco. Nunca vai mudar. Sabe? Interessante que Paulo, usando toda essa extremidade, mas só tem uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. O que é? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos. Através do quê? Nós mesmos. É nós que decidimos se separar desse amor. O amor de Deus vai continuar sendo o mesmo. Agora, nós que decidimos querer ser amados por esse Deus, e que nada disso vai nos separar, ou nós abandonamos ele e viemos ouvir de quê? De pecado. Escolha. Né? Então, a única pessoa que nos pode separar do amor de Deus somos nós mesmos. Nós mesmos. Mas o amor de Deus, ele vai continuar sempre o mesmo. É tão do jeito que mesmo se acontecer nós se declinar para o pecado mais uma vez, mas enquanto nós estiver vivo e tiver força para voltar, Deus ele vai deixar de amar você, ele vai continuar amando do mesmo jeito.
como fica interessante que quando nós vamos ler, quando nós lemos toda a história do povo de Israel, né, o Velho Testamento, nós vemos ali, o amor de Deus é grande. Nós vemos que o povo, toda vez que estava bem demais, fazia o quê? Esquecia de Deus. Né? Aí Deus começava, quando Deus tirava a mão, o povo começava a padecer, mas quando o povo começava a clamar, Deus levantava o povo de novo. Voltar de novo. O amor de Deus é imenso. Agora, cabe a nós, né? Querer continuar nesse amor que Deus nos ama. Só que, em compensação, né? Ele está por vir a qualquer momento. E ele não vem mais como o Salvador. Porque ele já veio como Salvador. A salvação dele está na terra. Através de cada um de nós. Está na terra. E, só que quando ele vier, ele vem como juiz. Você vê lá aquele. É o Zé que se casa com a prostituta? O que é que Deus quis falar com aquilo ali, né? Ele era mostrando para o seu povo a forma que ele estava vivendo. Né? A prostituta vai, bota, Deus não vai lá e pega ela de volta, né? Já pensou? Ali era a demonstração do amor de Deus para com o seu povo. Era o povo se prostituindo, era o povo adorando outros deuses, sabe? Mas todo dia Deus está amando aquele povo. Porque a vontade de Deus é que aquele povo se arrependesse, clamasse a ele e voltasse para ele. Né? Enquanto a mulher vai embora, não, vai lá e pega a mulher. E Osés amava aquela mulher. E o que é que Deus quis mostrar com tudo aquilo? O amor que ele tem por aquilo que ele criou. Né? Você vê que Deus planeja com nós até o último suspiro. É tanto que Deus vai falar lá em Ezequiel que Deus ele não tem prazer o quê? Na morte do ímpio. Por que é que eu não gosto de assistir jornal criminalista, que é aquele jornal que passa só morte, né? Principalmente aquele cara que vai roubar, ele tem a má sorte de roubar o policial saca, mata ele, né? E às vezes o nosso consciente, acho que ele tem até uma alegria, porque ele não foi um ladrão. Mas se o próprio Deus não se alegra na morte do ímpio, né? Quanto mais nós. Porque a vontade de Deus é que aquele cara lá, ele se arrependesse e voltasse para os seus caminhos. Muito bem. Olha, ela tem, né? Que bom que nós estamos todos afiados, né? E conseguir identificar aquilo que o Espírito Santo deixou revelado na simplicidade, né? Na palavra de Deus, para que a gente venha entender e compreender as maravilhas do Senhor para cada um de nós. É interessante que aqui nessa passagem que nós lemos aqui, as palavras mais chocantes que a gente acha aqui, para mim é a separação. Eu encontrei 2 vezes aqui essa palavra desse texto, acho que não sei se tem mais. Ele fala de separar, não é isso? Falar no final e quase no começo. Então, como foi dito no começo, o inimigo está lutando a todo custo para nos separar mais uma vez de quem? De Deus. Nossa. Ele está lutando para isso. Para ver mais uma vez o quê? A separação. A separação de cada um. E pronto, quem me separa da mulher? Então, ó, se Israel bem, o Deus que nós servimos é aquele Deus que protege, que cuida, que não quer perder nenhum de nós. Por ele, vocês estão guardados, vocês estão. Jesus falou, né? Isso com Israel, como eu queria juntar vocês, né? Debaixo das asas, né? Como uma galinha junto aos pintos, né? Então, o amor de Deus é esse protetor que não quer abrir mão, porque às vezes não é legal, eu não tenho valor, você não é o quê? Nós somos seres humanos, nós temos um valor imensurável, incalculável, como a irmã Marta leu, ele fala naquela passagem, ó. Aquele que não entregou 32? Isso, tem, pode ler. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, aquele negócio, Deus, ele pagou o preço total, o máximo, ele deu toda a fortuna dele, ele entregou o seu filho unigênito, ele entregou para fazer a redenção, para nos comprar, para nos resgatar de volta. Então, é um valor grande, incalculável. Olha como nós somos valiosos. E se Deus não poupou seu filho para nos resgatar, ele não quer nos perder.
E quem é que está conosco? Deus. Nós somos a igreja, considerada como a noiva, e tem um noivo. O noivo que não quer abrir mão, que quer amar, quer cuidar, não quer perder. Então ele não vai ter acusação. Esse noivo sabe da noiva que ele tem. Ele está preparando o povo, como o irmão Antônio falou, né? Quem são os escolhidos? Aquele que deu ouvido e obedece ao evangelho. Porque para a vontade de Deus é que fala a todos que ele venha o quê? Ter esse amor, ter esse privilégio. Infelizmente, a maioria não quer. Mas nós, que uma vez decidimos e aceitamos esse amor, já que estamos na casa do Pai. Já somos amigos, somos o povo escolhido, a raça eleita, o sacerdócio real de Deus, que nós nunca venhamos perder o senso de quão valiosos nós somos. E que Deus não vai abrir mão de nós. Ele não vai abrir mão. Agora depende de nós querer esse amor e não abrir mão também. E aqui, olha que construção maravilhosa que ele faz. Ó. No primeiro versículo que a gente leu, no versículo 1. Que diremos por estas coisas? Se Deus é por nós, ele coloca o quem. Então, esse quem, a gente pode entender que é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Quem? Existe o quem. É uma pessoa. É o acusador, é Satanás, somos nós mesmos. Então, existe aqui o sujeito. E está perguntando quem ou o que vai lhe tirar das mãos do Senhor? O que vai lhe tirar do amor do Senhor? Aí aqui no versículo 2, ele fala o quê? Aquele está se referindo a quem? A Deus. A Deus. Outra pessoa que é Deus. Aquele que nem mesmo o seu quê? Doa para o filho. Outra pessoa está agora aqui na história. Jesus. Nem o Criador do céu, ele poupou para nos salvar, né? Nem ele poupou. No 32, olha só. Quem tentará, mais uma vez, quem é aquela pessoa? Acusação contra quem? Os escolhidos. Aí aqui, ó. Outra pessoa. Que somos nós. Nós já somos escolhidos. Não tem por que ter. Não tem por que estar preocupado se o irmão Cláudio está me acusando, o irmão Cláudio me dá mais amor. Temos que lutar pelo amor. Temos que lutar pelo fruto da perfeição. Temos que ser devedores uns de amor. Mas que não seja a Ivone, a minha esposa, no dia da tribulação, no dia da briga de casal, no dia de coisa, que não seja a Ivone, ela não seja o quem que veio nos separar do amor de Deus. Que não seja a nudez, que não seja a espada. Porque aqui, se você prestar atenção, existem 2 blocos de situação que ele está dando, 2 blocos de situação, que pode separar nós, assim, né? Que não pode, né? Não é para nos separar do amor de Deus. O primeiro bloco é coisas mais físicas, coisas mais depois da nossa vida, que está aqui no versículo. É o que a gente precisamos no cotidiano. Ó, no 35. O primeiro bloco de coisas que não é para nos separar do amor de Cristo. O que nos separa do amor de Cristo? No 35. Ele vai falar a tribulação. São coisas rotineiras, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou o quê? A espada. Não. Sabe que essas coisas perigosas e terríveis e que não é bom para a nossa carne, né? O sofrimento, a nudez, a fome, a espada, né? A morte, essas coisas. Será que isso aqui vai nos separar do amor de Deus? Será que isso pode nos separar? É o primeiro bloco de situações. O outro bloco é o bloco que às vezes muitas pessoas infelizmente acabam caindo. São aquelas coisas mais abstratas, vamos dizer assim. Essas coisas aqui são coisas assim, coisas mais físicas, né? Ah, eu não tenho o que comer, não tenho roupa, eu estou atribulado, estou perseguido, estou nu, não tenho nada, não tenho remédio, coisas físicas. O outro bloco que a gente vai ver é coisas mais, vamos dizer assim, abstratas, coisas que existem, mas coisas que não dá para tocar tanto. Que está qual no versículo 38. Ele vai dar outro bloco de situação e perguntando
Será que essas coisas físicas podem separar do amor de Deus? Que a espada no dedo, aí vai dar outra situação, que é o perigo. Que qual é? É as coisas abstratas. O quê? A morte. Que vem a doença, né? Vem o medo, vem como é que eu posso dizer? O juramento de morte, né? A sentença de morte. Será que só a sentença, a morte decretada, pode fazer você perder sua fé e desanimar e perguntar: cadê Deus? Por que é que Deus me abandonou? Essa situação. Qual outra situação? A vida. E sabe, essa coisa da vida aqui, muitas pessoas se perdem. Por quê? O que é que está tirando mais o povo de Deus desse amor? É o quê? Morte e A nem vida. A vida. Nem a vida, né? A vida. Foi o que Jesus disse. Aquele que não negar a sua própria vida, não é isso? Que não renunciar, não é isso? Sua própria vida. Por amor de mim. Então a vida, Não carregar a sua a nossa vida, às vezes cheia de bênçãos que são até de Deus, é um perigo. Para nos separar de onde? Do amor de Deus. A gente vai vivendo, está tudo bem, está dando tudo certo. Chega um ponto que está ali longe da comunhão, longe da irmandade, longe de ler a Bíblia, não precisa mais nem orar, porque Deus já deu tanta bênção que eu tenho que cuidar das bênçãos que Deus me deu. A minha vida, às vezes é um perigo de me tirar o quê? Me separar do amor de Deus, porque a minha vida tem que ser resolvida, porque foi a vida que Deus me deu, é aquilo que Deus me deu. Assim, né? Infelizmente, são os pontos que as pessoas se apegam e dizem o porquê não está mais o quê? Tão próximo de Deus. Então, o maior perigo hoje para nós é a vida. O maior perigo que eu acho hoje é a vida. Eu acho também, porque a doença, ela tende a não se aproximar. de Depende uma da certa situação, forma, né? depende da Agora, eu aproxima. fazer também como um suspeito. Por exemplo, a vida aqui, o rei chegava para o Antônio, ó, tua sentença de morte está abatida. Também. Mas, se tu negar ele, eu te dou a vida. Que é a vida, é a vida passageira. Né? Sim. Então, a pessoa pode muito bem realmente se separar do amor de Deus porque negou. Justamente, ele não quis morrer, que é a morte, a sentença de morte. Mas tem bom Que aí vem o morte. Outro ponto lá abstrato que muitas pessoas se perdem, aí vem essa questão da idolatria, né? Que dá pra gente ver, nem os anjos, né? É aquela questão, o anjo me falou, tá no livro tal, eu tive um sonho, eu sinto, eu pressinto, eu tive uma revelação. E muitas pessoas associam isso a uma coisa divina, que para eles é anjos e talvez anjos decadentes, porque Paulo até falou, ó, nem que nós mesmos, nem um anjo, não é isso que ele falou? Vindo do céu. Anunciar outro evangelho que nós já temos pregado, seja o quê? Anátema. Então, às vezes tem pessoa que diz, não, mas o anjo me falou agora, que é aquela passagem da Bíblia que você sabe que não é aquilo, é dessa maneira. As pessoas se apegam a esses anjos, essas situações. Tem pessoas que também... Aí é religiosidade, né? Isso, todo esse ponto. Os principados, né? Vem das potestades. Como vamos dizer assim, irmão Chileno, né? Usando a palavra dele. O que é que ele dizia antigamente, mostrando? Como é que o senhor pedia a quem antigamente? Capeta. Ao capeta, né? Não, a gente ri, mas tem pessoas que são assim mesmo. Hoje eu peixei lá na rua, né? E dizia, tá caralho, quem me ajuda é o diabo. Eu tenho dinheiro é o diabo. Moro muito tempo aí de nós lá, né? Tudo a boca dele é o diabo. Ele se engrandecia para dizer que ele tinha um comércio e ele quebrava e voltava. Mas toda vez que ele voltava com dinheirinho na rua lá e tudo, mas sempre ele louvava ao diabo. Então tem pessoas que às vezes abrem esse caminho, rapaz, o diabo vai me dar mais do que Deus. É prefere o quê? Os principados e potestades, né? E como ele está falando. Aí outra coisa abstrata, nem o presente, que é considerado a nossa vida, as coisas que é isso aqui, e nem também o quê? O futuro. Então, irmão, nós temos muitos pontos críticos e minuciosos e bem trabalhados pelo inimigo para nos afastar do amor de Deus. Mas que nada disso, nem um ponto desse, como Paulo declarou, venha nos separar do amor de Deus. E possamos estar vigilantes para cada ponto desse. Para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo. Porque ele está querendo nos separar.
Mais uma vez Ele quer separar nós. Mas, irmãos, temos o Senhor, temos a irmandade, temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus. Amém? Que Deus seja louvado. Fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Até isso pode. Irmão, tem nada? Amém. Senhor Deus, te dou honra e toda a glória. Obrigado por esse momento, Senhor. Agradecer ao chileno, à irmã Marta, por essa recepção. Amém. Dizer que estamos felizes porque o Senhor nos disse que onde estiver dois ou mais reunidos, eu estarei no meio deles. Agradecendo pela tua presença, agradecendo pelo dia, agradecendo pelo alimento, agradecendo por tudo isso. Te louvamos, bendizendo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai.